Fala pessoal, sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e hoje o nosso assunto é modalizadores do discurso, tá? Modalizadores. Você usa modalizadores? Você costuma modalizar o seu discurso dependendo do objetivo que você quer alcançar? É sobre isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, vamos lá. Primeiro, pense um pouco aí. Você já vivenciou uma situação em que você foi convencido de que o assunto poderia ter sido dito de uma forma diferente? Alguma vez você já passou por isso? Cara, esse assunto poderia ser dito de uma maneira diferente. Ou então, você já observou que as escolhas das palavras ou expressões, elas podem influenciar a tomada de decisão de uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa ela pode te motivar a fazer algo ou ela pode te desmotivar a fazer algo, dependendo das escolhas vocabulares, melhor dizendo, de como ela vai te passar aquela mensagem. Ou então você já pensou que o emprego de determinadas palavras ou expressões podem evitar conflitos? Você já pensou nisso? A escolha vocabular, nós estamos falando de modalização do discurso, nós estamos falando de modalizadores do discurso. Preste atenção, vamos analisar. Analisa essa frase aqui comigo, olha só. Estudos comprovam que exercícios diários reduzem risco de doenças cardiovasculares. Aqui eu tenho um fato. Agora, imagina que, de repente, alguém vai passar essa mensagem para uma outra pessoa e alguém diga o seguinte: parece que estudos comprovam que exercícios diários reduzem risco de doenças cardiovasculares. Percebam como agora o fato de ter acrescentado aqui o verbo parecer, parece, já causa uma certa incerteza. Será que reduz ou não? Então a informação foi passada, foi modalizada de uma forma que passou uma incerteza para quem vai receber essa mensagem. Parece, parece. Olha agora esse outro exemplo. Realmente, estudos comprovam que exercícios diários reduzem risco de doenças cardiovasculares. Agora vou usar aqui um advérbio. Olha só, realmente. Esse realmente dá mais certeza. Modalizou a informação para que ela fosse passada com uma certeza. Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma informação, um fato, sem modalização. No segundo exemplo, foi modalizado para passar uma incerteza. Já no terceiro exemplo, já foi modalizado para passar uma certeza, uma confirmação. Então, percebam que eu tenho aqui dois exemplos de um mesmo fato, cada um modalizado de acordo com aquilo que a pessoa que produziu o texto, de acordo com a intenção de quem produziu o texto, tinha ao comunicar isso. Um passou de uma forma incerta e outro de uma forma mais certa, certo? Olha esse outro exemplo. As mulheres dos outros candidatos ao governo do estado de São Paulo são simplesmente esposas. Eu não, sou Marta Suplicy. Então, olha só essa observação que eu coloco aqui para você. Nessa frase, o termo simplesmente é o que se chama de modalizador, ou seja, um elemento gramatical ou lexical por meio do qual o enunciador manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo expresso. Então, o que é modalizador do discurso? São elementos que podem ser gramaticais, a maioria desses modalizadores são advérbios, pode ser um advérbio, um verbo, um adjetivo, são elementos lexicais que você usa para quê? Para mostrar a sua atitude, o seu ponto de vista, a sua opinião, o que você pensa sobre aquilo que você está discussando. Então, você pode modalizar o seu discurso de acordo com as suas intenções ao passar aquela mensagem para alguém. E para isso, você usa esses recursos lexicais, que são justamente aí os elementos gramaticais, o lexical, até mesmo a entonação. Por exemplo, se alguém falar assim, o namorado dela é fiel, hein? Muito fiel. A forma como você está entonando essa frase denota que você está com uma ironia, entendeu? Demonstra que você está duvidando da fidelidade do namorado dessa pessoa.
Olha só, o enunciador deixa seus posicionamentos subtendidos ou sugeridos de forma a influenciar o leitor a compreender o texto sob determinado aspecto. Olha que interessante. Então, por meio da modalização, você, de certa forma, influencia o leitor, porque você está modalizando. Se você quer passar dúvida, você vai usar um modalizador de incerteza. Agora, se você quer certeza ou quer mostrar algo afetivo em relação àquilo que você está passando, você também vai modalizar para isso. A modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia em seus discursos. Ou seja, é uma forma de evidenciar os seus pontos de vista, intenções, bem como valores afetivos e sociais. Foi o que nós acabamos de falar. Então, por meio da modalização, você pega um fato e vai informar esse fato. E aí, quando você passa essa mensagem, você pode colocar ali por meio da modalização seu ponto de vista, suas intenções, valores afetivos e sociais. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês agora um exemplo. Eu mesmo criei esse exemplo para mostrar para vocês. Olha só, imaginem um fato. Olha o fato. O prefeito de Pontal, Humberto Cabral, concedeu reajuste de 13% aos servidores municipais. Isso aqui é um fato. Um prefeito dessa cidade que eu criei aqui, esse nome também é fictício, Humberto Cabral, ele concedeu um reajuste de 13% aos servidores municipais. Agora, isso é o fato. Agora, imagine um jornal que é a favor do prefeito. Imagina um jornal que gosta do prefeito e vai passar agora essa notícia. Veja bem, o prefeito de Pontal, Humberto Cabral, concedeu o tão esperado reajuste aos servidores municipais. O aumento mensal será de 13% no salário. Inegavelmente que esse aumento ajudará muitos funcionários municipais. Percebam que eu tenho um fato, o prefeito deu aumento. Um determinado jornal que gosta do prefeito, que apoia o governo, fez essa notícia. O tão esperado, inegavelmente, vai ajudar muito. Agora imagina esse mesmo fato sendo passado, essa informação sendo passada por um meio de comunicação que já não gosta muito do prefeito. Olha como fica. Os servidores municipais de Pontal terão reajuste de apenas, olha só, de apenas 13%. O anúncio foi feito pelo prefeito Humberto Cabral. Infelizmente, olha só, infelizmente, o aumento é irrisório, olha só, outro modalizador, perto dos anseios reivindicados pelos funcionários públicos. Você percebeu aí? Eu tenho um fato. Primeiro, ele foi modalizado para passar algo bacana, legal. Inegavelmente, vai ajudar muito, o tão esperado. Já o segundo meio de comunicação já passou isso de uma forma mais ruim, né? Foi apenas, olha só, infelizmente, apenas 13%, é irrisório perto dos anseios. Estudar a modalização é interessante porque você vai começar a perceber que todos os discursos que circulam na nossa sociedade, eles estão, de certa forma, modalizados. E que muitas das vezes nós somos manipulados por essas modalizações. Tá? Por isso que esse estudo aqui é de grande relevância. Tá? Olha só. O papel dos modalizadores discursivos consiste em imprimir sentidos secundários em torno, melhor, aqui ficou junto, né? Em torno da informação principal. Ou seja, eu tenho uma informação principal, como você viu lá, o fato do prefeito ter dado o aumento, e os modalizadores, eles têm um sentido secundário, porque eles vão, de certa forma, trazer a opinião, o ponto de vista, a intenção de quem está passando aquela notícia. Então, os modalizadores, eles são secundários. Tem uma informação principal e tem os modalizadores secundários ali que vão se manifestar. Marcar o enunciado com um elemento, palavra, expressão, entonação, que expressa uma atitude ou a opinião sobre o que você diz. Isso é modalizador. Eu trouxe vários conceitos para que você possa entender. Certo? Tipos de modalização. Quais são os tipos de modalização que nós temos? Tá? Nós temos 3. Nós temos a modalização epistêmica ou lógica, né? Tipos de modalização epistêmica ou lógica.
afetiva e apreciativas, ou apreciativos, e os deônticos, tá? Ou modalização deôntica também, certo? São os tipos de modalização que nós temos: epistêmica ou lógica, afetiva ou apreciativa e deôntica. Vamos conhecer cada um deles para a gente entender? A epistêmica expressa uma avaliação, um julgamento, um valor de verdade ou condição acerca do que se diz, tá? Epistêmica. Então, quais são os modalizadores epistêmicos que passam essa avaliação, esse julgamento? Realmente, talvez, quase, de jeito nenhum, de forma alguma e entre outras. Eu vou mostrar daqui a pouco outros exemplos de epistêmica. E aqui está, ó, olha só. Entre os modalizadores epistêmicos existem os seguintes. Olha os modalizadores epistêmicos que nós temos, esses que passam ali essa avaliação, esse julgamento, essa certeza, essa verdade, tá? Então, modalizadores asseverativos. Asseverativos é aquilo que você passa com certeza. Eu te assevero isso, eu te assevero que você vai tirar notas boas, ou seja, uma certeza, tá? Então, modalizadores asseverativos afirmativos. Quais os que nós temos? De fato, mesmo, claramente, efetivamente, visivelmente. Modalizadores asseverativos negativos. De forma alguma, nunca, jamais. Modalizadores quase asseverativos, que quase tem certeza. Provavelmente, quem sabe, talvez, possivelmente. E modalizadores delimitadores. Alguns até trazem essa classificação separada, trazem 4 tipos, colocam os delimitadores como outro tipo de modalização. Mas por que eles são chamados de delimitadores? Porque eles trazem uma delimitação, ou seja, isso que eu estou falando é com base somente nessa área. Por exemplo, gramaticalmente, eu uso haver no lugar de ter, para indicar existência. Ou seja, semanticamente, politicamente, fisicamente, eles delimitam. Aquilo que eu estou falando é apenas dentro de uma área ali delimitada, tá? A tecnologia ajuda nas tarefas do dia a dia. De fato, a tecnologia ajuda nas tarefas do dia a dia. Esse, de fato, é um modalizador epistêmico, passa uma certeza, tá? Um julgamento ali bem asseverativo. A afetiva é a modalização que expressa reações emocionais, afetivas, pessoais do falante em relação àquilo que ele diz. Então, aqui está envolvido um pouco de emoção, bem mais pessoal. É um modalizador bem mais pessoal em relação àquilo que você diz. Alguns exemplos: infelizmente, lamentavelmente, francamente, sinceramente, felizmente, tá? A deôntica expressa um princípio de obrigação. Quando vez que você olhar a deôntica, lembra logo de obrigação ou permissão para algo. Por exemplo, é necessário, obrigatoriamente, é preciso. A gente usa bastante isso nas nossas redações, né? Quando a gente chega na hora de fazer ali a proposta de intervenção. Então, modalizadores epistêmicos, que é um julgamento, juízo de valor, uma certeza sobre aquilo que você está falando. Podem ser afirmativos, negativos, delimitadores ou quase asseverativos, né? Quase uma certeza. Nós temos os afetivos e os deônticos, os afetivos que envolvem ali uma questão, uma carga emocional sobre aquilo que você está falando, e o deôntico, que tem a ver com um princípio de obrigação, certo? Entre os modalizadores deônticos, nós temos os de permissões, poder, possível, permitir, capaz. Nós temos o de obrigação, sempre, deve. E os afetivos, os principais, subjetivos, felizmente, surpreendentemente. E os modalizadores afetivos intersubjetivos, né? Lamentavelmente, honestamente. Certo? Deu para entender o que é modalizadores do discurso? Então eu peço que você se inscreva no canal, que você assista essa aula quantas vezes você quiser, compartilha, tá? Se tiver dúvidas, coloca nos comentários, dá uma curtida, ou então manda aí no Instagram. E é isso, a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Valeu!